Fala galerinha do Aulê, bem-vindos aí a mais uma aula de língua portuguesa comigo, o professor Vitor Rufino. Preparados aí para a gente aprofundar um pouquinho mais em alguns estudos? Hoje a gente vai aprofundar sobre verbos e a gente vai pensar sobre a concordância verbal. Nessa aula são regras mais gerais. A gente vai ter também uma outra aula com elementos mais específicos que vão estar relacionados aos verbos impessoais. E esse é um estudo relativamente complexo, porque há muitos detalhes. Esses detalhes não são difíceis, mas é importante que você esteja sempre atento, porque devido à grande quantidade de informações, pode ser aí que você às vezes se esqueça de algum detalhe, caso não estude bastante. Então vamos lá? Concordância verbal, né? As regras gerais sobre esse assunto. Vamos lá para a gente entender o que é essa coisa de concordância, né? Quando a gente está pensando em concordar, né, nós estamos falando em relação à norma padrão, né, da língua portuguesa, em que o verbo de uma oração deve concordar com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Vixe, né? Muita informação aí de uma vez. Mas vamos lá, a gente já estudou sobre sujeito. Caso esse estudo sobre sujeito você ainda não esteja familiarizado, é importante que você retome um pouquinho dessa aula, tá? Porque isso vai ser muito importante aqui. Caso você já tenha estudado isso que eu acabei de falar, super normal, porque a gente já abordou lá. Mas caso não, vamos lá para a gente retomar alguns detalhes. Ó. Então, o verbo de uma oração deve concordar com o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? Né? A principal informação dentro de um sujeito. E aí, concordar em número e pessoa. Número, como assim? Né? Plural e singular. Lembra disso? Tá? E pessoa, que também vai envolver plural e singular, mas que é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, conforme aí o uso aí no texto, né? Então, vamos aqui para a gente poder entender cada um desses elementos aqui sobre concordância verbal. Então, primeira coisa a gente precisa entender o que é esse negócio de concordância, né? Conforme a norma padrão da língua portuguesa, o verbo de uma oração deve concordar, ou seja, estar em harmonia, seguir ali as mesmas características. Mesmas características do quê? Então aqui, ó, concordar com o núcleo do sujeito. Se você ainda não estudou sobre sujeito, é interessante que você retome esses elementos, tá? Porque vai ser muito importante entender isso aqui nessa aula, tá? Então é um pré-requisito, digamos assim, para que você compreenda bem a concordância verbal, tá? Porque eu vou falar aqui algumas coisas que retomam esse conteúdo. E aí, esse núcleo do sujeito é que vai determinar o número e a pessoa do verbo. Como assim, né? O que é isso? Vamos lembrar o que é isso, tá? O número é singular e plural, tá? E aí a pessoa é primeira, segunda ou terceira pessoa, né? E aí no discurso a gente tem eu, tu, ele, ela, nós, vós. Lembram-se desses elementos? Tá? Então, eles vão ser determinantes, já que o verbo, ao fazer a conjugação, ele vai realmente fazer essas adaptações conforme esses elementos. E aí aqui, né, o sujeito é que vai determinar, então, essa concordância. Vamos lá para a gente poder entender isso com calma. E aí, para que a gente possa, então, concordar, né, veja que fazer a concordância verbal significa, portanto, flexionar o verbo de modo que ele esteja em harmonia com o núcleo do sujeito da oração. Então é o que eu acabei de explicar aqui em outras palavras. Então é estar harmonioso, né? E aí, nessa questão de concordância verbal, a gente tem vários contextos no cotidiano que a gente não se preocupa muito com ela. E aí, de fato, na fala não é preciso assim uma grande preocupação, porque nós estamos livres, assim, estamos num contexto informal muitas vezes, mas há contextos formais que até na fala a gente precisa se preocupar com a concordância, né? Então é bem comum, por exemplo, um nós vai. Nós, né, é plural e o vai é singular, então não houve aí a concordância. É claro que na informalidade não há problema, mas a gente está pensando aqui em norma padrão. Então vamos lá. Como assim é feita essa concordância, né? Então, primeiro a gente vai pensar a concordância do verbo com o sujeito simples. Sujeito simples? O que é isso? É aquele sujeito que tem apenas um núcleo. Então,
ele adora viajar. Veja, ele é o sujeito e o verbo adora. Ele está no singular, terceira pessoa do singular, o verbo também na terceira pessoa do singular. Então, sujeito e verbo tendo aí a concordância nessa terceira pessoa, tá? Agora veja, praticamente a mesma frase, só que agora no plural. Eles adoram viajar. Então, o sujeito é simples, que tem apenas um núcleo, então o sujeito e o verbo estão na terceira pessoa, só que agora do plural. Isso que é concordância, tá? Acho que aqui já deu pra gente entender isso claramente, tá? E no sujeito simples é até tranquilo da gente perceber essa concordância. Só que a gente tem também a concordância do verbo com o sujeito formado por substantivo coletivo. Substantivo coletivo são aqueles substantivos que, apesar de ser um único nome, ele se refere a um agrupamento, tá? Então, por exemplo, matilha é um substantivo coletivo, né? Então, buquê, um substantivo coletivo, tá? Por quê? Porque envolve, no caso do buquê, por exemplo, um conjunto de flores, tá? Então, vejam só, aí a gente tem a multidão. Multidão, substantivo coletivo, no caso de pessoas, né? A multidão gritava alto no protesto, tá? Então, veja que então aqui segue a regra geral anterior, ó. Por quê? Multidão, apesar do significado ser de várias pessoas, o termo está escrito no singular, tá? Então a gente tem o verbo na terceira pessoa do singular, por quê? Multidão também está no mesmo lugar aí de terceira pessoa do singular. Então quando a gente tem substantivo coletivo, a gente mantém o singular aí no verbo para fazer a concordância, tá bom? Então, outro elemento. Concordância verbal com expressões partitivas. O quê? Partitivas? Partitivas é quando o próprio nome diz, é de partes, tá? Então tem algumas expressões que vão mostrar que é só uma parte do todo. Por exemplo, a maioria, a minoria, grande parte, a menor parte. Veja que são elementos que mostram que não é o todo. E aí, mas quando isso acontece na frase, como que fica a concordância verbal? Veja o primeiro caso. A maioria dos atletas finalizou o treinamento de hoje. Então a gente tem aqui em destaque maioria e finalizou. Nesse caso, a gente tem o verbo no singular, porque ele concordou com maioria. É uma das possibilidades de concordância. Outra possibilidade que a gente tem é de concordar com atletas, tá? Então, veja, a maioria dos atletas finalizaram o treinamento de hoje. Nesse caso aqui é do tipo, não tem como errar, né? Porque se você colocar no plural tá certo, se você colocar no singular também está certo. Então, quando a gente tem expressões partitivas, pode concordar com a parte ou pode concordar com o elemento no plural, beleza? Só que esse elemento precisa estar no plural. Então, atenção aí ao seguinte, ó. Boa parte da população está sem emprego. Veja, boa parte é o elemento partitivo. População é o todo, mas eu não tenho nada no plural aí. Quando isso acontece, a expressão partitiva sem substantivo no plural, verbo no singular. É similar àquela ideia do coletivo, porque tipo, população é coletivo, mas não vamos colocar o verbo no plural. Então, boa parte da população está. Beleza? Então, nesse caso aqui, precisamos de atenção, tá? Em relação se está no plural ou se está no singular para fazer a concordância com essas expressões partitivas, beleza? Se você quiser facilitar um pouco a sua vida, você pode pensar o seguinte, que nas expressões partitivas você vai colocar sempre no singular, porque veja, como no primeiro caso a gente tem a opção do singular ou do plural, então o singular está certo. No segundo caso, só tem a opção do verbo no singular. Então, se você acha que é mais fácil aprender assim, decorar assim, para na hora que você for escrever, tá? Mas só que na hora de fazer exercícios de interpretação, por exemplo, exercício de análise gramatical, aí você precisa ter consciência dessa regra que o plural também está correto, beleza? Vamos para outra regra. Concordância com nomes próprios que sempre são escritos no plural. Quais nomes são esses, né? Só para a gente ver alguns. Veja, Amazonas, ó, é o nome de um estado brasileiro e ele sempre é escrito no plural. Então, Amazonas é um estado que ainda quero conhecer, né? Então, aqui, nessa frase, a gente tem
uma situação em que o artigo está ausente do estado Amazonas, né? Então, quando o artigo está ausente ou quando ele está no singular, a gente tem o verbo no singular. Vai ficar melhor para a gente perceber quando a gente comparar com a frase seguinte, veja. Ó. Os Estados Unidos possuem muitas empresas multinacionais. Olha só, aqui nos Estados Unidos a gente já tem o artigo, ó, os Estados Unidos. Quando a gente tem o artigo no plural, verbo no plural. Lembra que eu falei no começo da aula que alguns detalhes, alguns elementos que são minuciosos nesse estudo? Aí nós temos um deles, tá? Então, veja que é o artigo que vai definir se o verbo ficará ou não no plural nessa situação em que a gente tem nomes próprios no plural. Beleza? Então, muita atenção também com essa questão. Mais regras. Concordância do verbo com o sujeito composto. Sujeito composto, lembra disso? Sujeito composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos. Então, quando a gente tem sujeito composto, a regra geral é que a concordância vai ser no plural. Porque se a gente tem composto, tem mais de um sujeito ali, mais de um núcleo, então, naturalmente, são vários indivíduos ou seres ou objetos que estão se referindo ao verbo. Então, a concordância é no plural. Mas tem alguns detalhes que a gente vai precisar pensar. Na regra geral, veja, eu, você e eles formaremos o primeiro time. Então, beleza, seguiu a regra geral que está no plural. Mas como assim formaremos? Porque tem o eu na história. Quando isso acontece, a primeira pessoa prevalece sobre as demais. Tá? Então, como a gente tem o eu, a gente vai usar a primeira pessoa do plural no verbo. Então, eu, você e eles formaremos, é o mesmo que dizer, nós formaremos o primeiro time. Né? Agora aqui, a gente já tem outra situação para podermos pensar. Primeiro, o pai e os filhos cantam em uma banda. Invertendo as informações. Canta em uma banda o pai e os filhos. Ué, como assim? Na primeira a gente tem plural, na segunda a gente tem singular. E as duas estão corretas. Então veja que agora a gente já tem uma situação que não seguiu exatamente a regra geral. Porque no segundo caso, o sujeito continua sendo o mesmo, só que veja que o verbo agora está antes do sujeito. Nessa situação, né, em que nós temos sujeito após o verbo, pode concordar com o núcleo mais próximo ou permanecer no plural. Então, se eu tivesse colocado aqui cantam em uma banda, estaria certo também. Particularmente, eu acho mais bonito manter o plural. Mas veja que quando ele está após o verbo, o sujeito está após o verbo pode ficar no singular. Então a gente tem também essa possibilidade. Porque ele vai concordar com o núcleo mais próximo. E o mais próximo é o pai, porque ele aparece primeiro aqui na frase. Beleza? Então, tem que ficar de olho também nesses detalhes aí da nossa concordância. Muitos detalhes, não é mesmo? Então, vamos parando por aqui. Tá? Nós teremos aí uma outra aula para falar também de alguns outros verbos, mas as regras gerais de concordância são essas. Então, creio aí que você já conseguiu entender bem. Se não conseguiu muito bem, já que tem muitos detalhes, retome-o desde o começo da aula, faça anotações, porque isso pode te ajudar muito nos estudos. Também ouça o áudio-texto, tá? Faça os exercícios, porque assim você estará muito bem preparado para as provas que estão por vir. Beleza? A gente se encontra na próxima. Valeu!